Digno de toda glória. Feche os teus olhos. Você é livre para adorar ao Senhor nessa noite. Começa a bendizer o único Deus verdadeiro, digno de adoração. Ele é digno de tudo, porque tudo está nele, tudo é para ele, tudo vem dele. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, para te exaltar, Senhor, para te bendizer, Jesus. Tudo está em ti, tudo vem de ti. E somente a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A paz seja convosco, amém? Podemos assentar nessa noite. Com muita alegria que eu venho, né? Recebo o convite. Tive a oportunidade de pregar para as mulheres lá no outro templo, né? Já faz um tempinho, mas é com muita alegria poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. E o tema, é engraçado que eu estava observando o mês da santificação. A própria palavra do Senhor fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação. A palavra santificação significa o ato, o efeito de santificar-se ou tornar algo ou alguém sagrado ou consagrado, separado. Eu vou puxar um pouquinho o tema do mês de vocês e vou trazer uma ilustração. Como é mês das mulheres, tem bastante mulheres aqui nessa noite, amém? Vou compartilhar algo relacionado às nossas vidas. Santidade se trata de separação e renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir de uma vida consagrada a Deus. Santificação, separar algo ou alguém com um propósito. Fala comigo, propósito. Essa noite nós vamos falar sobre processo e também sobre o propósito. Um exemplo, um pastor, ele é separado para pastor com um propósito, não é assim? Também um levita. Quando você é encarregado, vamos trazer para o natural. Uma pessoa que é encarregada de uma determinada empresa, ela é separada com um objetivo, há um propósito para aquilo. Seja gerenciar, seja tomar conta. Estão me entendendo? Amém. E assim, todo propósito, ele tem um processo. E na nossa vida, tudo na nossa vida, ela tem um propósito. Abra comigo Jó 42, versículo 2. Mesmo assentado. Jó 42, versículo 2. É em cima desse texto que nós iremos compartilhar a palavra nessa noite. Diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Há algumas versões na palavra de Deus, nesse mesmo versículo, que diz: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Outra versão, ela vai dizer assim: nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Pelo texto, nenhum plano, nenhum propósito, nenhum pensamento de Deus pode ser impedido ou frustrado. A santificação, que é o mês da santificação, não é isso? A santificação é uma obra da graça que acontece após nós aceitarmos a Cristo Jesus, pois somos salvos e separados para nós vivermos para Cristo. Como diz, santificação é algo separado ou consagrado com algum propósito. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé,
nós passamos a ser separados para viver para Ele. Não separados deste mundo. Você continua aqui, mas você passa a ser separado para viver para Deus, através da direção da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus, Ele é quem nos molda, trabalha em nós um processo de santificação que traz em nós o arrependimento. É o Espírito Santo quem convence a mim e a cada um de vocês aquilo que está errado, aquilo que temos que nos arrepender. É o Espírito Santo também que nos leva a mais intimidade com Deus, não é assim? É o Espírito Santo que nos leva à renúncia. Porque olhamos para nós e vemos aquilo que temos que renunciar a todo instante. Porque uma vez que eu aceito a Jesus e passo a ser separado para viver para Ele, eu preciso renunciar às minhas vontades muitas vezes. Renunciar à carne, renunciar àquilo que é pecado. Então o Espírito Santo nos molda com o processo, nos leva no processo de santificação com um propósito. Qual propósito é esse? Santidade. É Ele que vai nos direcionando. Através da santificação, eu vou à santidade. Levíticos 27, versículo 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Um outro texto que também vai trazer para nós sobre santidade, santificação, 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama para uma vida de santidade. E o Espírito Santo vem trabalhando em nós através da santificação, nos moldando, nos lapidando, seja homem, seja mulher. Porque, irmãos, não são palavras bonitas que te convencem do que é errado, do que é certo. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca no meu coração, toca no teu coração, e você permite ouvir a voz de Deus, você entende na sua vida aquilo que precisa ser transformado. Às vezes, ocorre um louvor tremendo como foi o de agora há pouco. Eu louvo a Deus porque quando Deus nos dá a oportunidade de compartilhar uma palavra e vem de encontro à vontade dEle, Ele sempre coloca uma canção que é direcionada dentro daquilo que Ele ministrou ao teu coração. O primeiro pedido para essa noite: Senhor, venha o teu reino. O que nós cantamos? O teu reino é sempre eterno. A tua igreja te adora. Depois nós cantamos: eu vou deixar na cruz tudo aquilo que passou. Ontem você não volta mais. Ontem não dá para voltar para reparar alguns erros. Mas o que pode acontecer é eu me arrepender no dia de hoje e olhar para frente, porque o apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo olhando para o alvo. Eu não posso ficar parado olhando para trás aquilo que aconteceu, seja certo ou seja errado, mas eu preciso olhar para frente aquilo que Deus me dá direção para continuar fazendo. Eu não posso parar. Mas hoje nós vivemos uma geração depressiva pelo que aconteceu no passado, ansiosa com o que vai acontecer amanhã, mas não se vive o dia de hoje. Deus te deu fôlego de vida, aproveita esse instante para adorar o nome do Senhor. Então nós vemos, hoje é mês das mulheres, né? Mês de março todo, louvado seja Deus, né? Que Deus escolheu, permitiu aí. E eu vou trazer uma ilustração para vocês, mediante a esse mês, sobre a vida de uma jovem, Radassa.
Quem conhece a história de Hadassah? A rainha Esther, né? Eu vou trazer uma ilustração usando a vida da rainha Esther. Todos aqui conhecem bem a história? Eu vou fazer um breve resumo, porque o tempo não dá, mas te aconselho depois, você na sua casa, pegar essa história, essa passagem na Bíblia que é linda, é edificante para mim e para você. E a própria palavra do Senhor fala que ela se renova, né? Você vai aprender de uma forma, você vai ler, Deus vai te moldando e te mostrando cada vez coisas novas. Pois bem, Hadassah, uma jovem que foi criado por seu primo, Mardoqueu. Seus pais, sua mãe haviam morrido. E o seu primo então toma aquela menina e a cria como se fosse uma filha. A Bíblia vai falar para nós que ela era uma jovem de bela aparência e bela formosura, era uma jovem bonita. Talvez Hadassah tenha sido criada de uma maneira simples, uma vida simples. Talvez adaptou-se ali só ela e seu primo. A Bíblia não dá muitos relatos sobre condições financeiras. Fala da beleza dela, mas fala que era somente ela e ele. Mas ocorreu um fato no reinado do rei Assuero. O rei resolveu dar uma festa e foi chamado até a sua presença a rainha Vasti. Porém, a rainha se recusou a se apresentar diante do rei. Pensa, o rei dá aquela festa com nobres, pessoas importantes, manda chamar a rainha porque diz que ela era muito linda, bela, formosa. E ela simplesmente diz, né, desacatando uma ordem do rei, eu não vou me apresentar. E ocorreu que, acontecendo isso, o rei ficou muito irado com ela. Alguns disseram, se o Senhor permitir passar, os outros reinos vão se sentir afrontados devido a essa afronta que ela te fez. As mulheres então vão achar que podem mandar, né? Vão achar que pode fazer, vir a hora que quer. Então, ela foi destituída do seu reinado. Mas, no momento da explosão, da raiva, da ira, alguns conselheiros depois procuram o rei e falam, olha, rei Assuero, o senhor precisa preparar uma nova rainha. Tem que ter uma rainha contigo. Então faz assim, pegue as moças belas, formosas, virgens daqui, das províncias, e traga para o seu harém. E dentre elas o Senhor vai escolher uma nova rainha para reinar no lugar de Vasti. Hadassah foi uma dessas jovens levada para o reino, para o harém do rei. Mas Mardoqueu deu uma instrução para ela. Hadassah era de origem judia. E ele disse assim, olha, há muitos que odeiam os judeus. Então você não vai revelar a sua identidade. E você também não vai falar o teu nome nem a tua parentela. A partir de agora você será chamada Esther. Né? Hadassah foi com o nome de Esther. E Hadassah enfrentava um outro processo na sua vida. Eu disse com vocês que eu gostaria de expor duas coisas hoje: processo e propósito. Hadassah ali começa um outro processo na sua vida. Pensa comigo, uma jovem que já não tinha mais o seu pai e sua mãe. Uma jovem que era criada pelo seu primo. Agora sendo levado, sem o direito de escolher, eu quero ir ou eu não quero ir, ela não teve essa opção, né? Para ser apenas talvez uma concubina do rei. E com o direito também de não reclamar e dizer, eu vou embora para minha casa a hora que eu quero. Irmã, se fosse as mulheres de hoje, meu Deus, pensa a gritaria que o coitado eu nunca ia ouvir. Ela não teve opção
quando ela foi levada. Porque foram retiradas todas as jovens que tinham aparência, jovens virgens, e levadas para aquele harém. Uma seria rainha, as demais só concubinas do rei. Imagina esse processo para ela. Talvez um processo de medo, frustração, por que eu? Não é assim? Nosso Deus, frustração, tristeza, insegurança. E agora, o que vai ser de mim? Meu primo não pode vir comigo. Ela não pode levar o primo dela que a criou. Mas Radassa, ela não sabia o propósito qual ela estava sendo levada. Mas Radassa enfrentava o processo. Entenda, muitas das vezes nós não sabemos qual é o propósito. Mas nós precisamos enfrentar o processo. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Às vezes você não consegue entender o processo que você está passando. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. E nós não podemos desistir do processo. Porque através do processo, nós vamos chegar no nosso propósito. O propósito qual Deus tem para as nossas vidas. Se for trazer para um médico, para ele se formar, ele fala assim, eu sou médico a partir de hoje. É assim que funciona? Ele não tem um processo de estudo que ele tem que passar? Quantas provas ele precisa fazer? Né? Então, assim, na nossa vida, para a gente chegar no propósito, a gente precisa vencer os processos. Mas se eu quero ser médica, começar a estudar e parar no meio do caminho, eu vou ser médica? Não vou. Então, nós não podemos parar, nem desanimar e nem desistir do processo. Porque o processo vai nos levar ao propósito. E sem santificação, não há santidade. Entenda isso no teu coração nessa noite. Sem o processo, sem a renúncia, sem consagração, sem busca ao Senhor, sem buscar a santidade, não tem como ser santo. E a palavra do Senhor deixa clara, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Radassa tinha a sua identidade. Ela sabia quem ela era. Ou seja, nessa noite, entenda o suporte, vença o processo e você vai ser feliz cumprindo o seu propósito. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, aquilo que está à minha volta não me aflige. Nós precisamos garantir a nossa identidade em Cristo. Quem é você em Cristo? Eu sou filha de Deus. Quem me garante que eu vou morar no céu? Jesus garantiu na sua palavra, crê no Senhor Jesus. Aquele que crê, aquele que recebe, passa a ser filho. Então nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, ter a certeza da nossa identidade como filhos de Deus. Amém? Irmãos, na Bíblia tem vários exemplos, né? De pessoas que venceram, passaram pelo processo, venceram e cumpriram o seu propósito. Não foi só Radassa. Para os irmãos aí, José. José não nasceu governador do Egito. Ele teve um processo para ele se tornar um governador, né? Nós temos Davi. Davi primeiro ele mata o leão, ele mata o urso para só depois ele enfrentar o gigante. Processo é um treinamento para você depois chegar no seu propósito. Durante o processo de Esther, ela teve várias dificuldades, momentos difíceis, teve instruções, né? Foi orientada. Mas foi tudo difícil? Teve aprendizado? Foi tudo difícil? Foi não.
ela teve regalia também. E eu vou dizer para vocês que Esther teve até bênção. Porque pensa, ela caiu na graça daquele que cuidava do harém, né? Esther teve 6 meses com tratamento com mirra, mais 6 meses com especiarias. Ou seja, ela recebeu uma alimentação adequada. Isso é bênção, irmãos, né? Ela recebeu o tratamento de beleza com os olhos, especiarias. Ela podia escolher a joia que ela quisesse, a roupa que ela quisesse. Pensa, vamos trazer para nós hoje. Já pensou as mulheres aí? 1 ano sendo cuidada no spa, tendo um cartão de crédito para você comprar o que você quisesse. Os irmãos vão dizer misericórdia, né? Assim, para as mulheres, oh, maravilha, só me alimentando, só cuidar, alguém cuidando de mim. Porque no caso ali ela nem se cuidava, era alguém cuidando dela. Mas os irmãos já vão reclamar, misericórdia, não tem cartão para tudo isso, já pensou? Olha os irmãos aí dar o cartão de crédito para a irmã, você vai fazer, meu bem, o que você quiser. Tudo é para você agora. Depois eu acerto, eu pago a conta. Aí fica difícil, né? Assim. Mas é o que aconteceu com ela. Talvez ela fosse uma moça simples, né? Sem recursos. Pensa, de repente, você está no lugar recebendo todo o tratamento, escolhendo o que você quisesse. Para quem é vaidosa, meu Deus, quantos pares de sapato, quantas vestes novas. E ela podia escolher ali. Mas tinha uma coisa, né? Para ela se tornar rainha e não ser somente uma concubina, ela precisava ser achada graciosa diante do rei. Então não foi só momentos difíceis, mas ela também teve momentos de bênção. Assim é na nossa vida. Não é tudo que é difícil. Nós enfrentamos por lutas, passamos por momentos de dificuldades, mas aprenda a olhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Só o fato de você estar respirando ar, fôlego de vida. Quantas pessoas ainda estão no hospital precisando de um aparelho de oxigênio? Só o fato de você ter uma veste para você colocar. Quantas pessoas não têm? Outras são impedidas de usar devido a situações de enfermidades na pele. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você vai olhar e falar assim, nossa, mas eu só tenho arroz com feijão para comer hoje. E quantas pessoas olham para o seu armário, olham para a panela, nem isso tem para comer. Aprenda a agradecer as bênçãos de Deus na tua vida. Olhar para aquilo que você tem. Se você tem abundância, amém. Se você está passando dificuldade, lembra aquilo que o apóstolo falou. Eu sei padecer dificuldade. Eu sei ter abundância. Mas eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Ele que nos fortalece. E Esther se torna rainha porque o rei, diz a palavra de Deus, ele amou a Esther mais do que qualquer outra mulher. Ela alcançou graça perante os olhos do rei. Só que nem tudo é conto de fada. Não é assim? Para ela naquele momento, pensa, agora eu já caí na graça do rei, está tudo tranquilo, tudo calmo, tudo em paz. Surge um novo processo na vida de Esther. Que processo é esse? Ela vai enfrentar um novo processo. Que processo é esse? Um decreto motivado por um homem com o nome de Ramã, que odiava os judeus. Ele odiava o primo de Esther e ele faz com que um decreto corra e dia tal todos os judeus daquelas províncias
seriam mortos. Esther era o quê? Judia. Então chega para ela a notícia: o dia de todos os judeus serem mortos já foi decretado. Pensa, irmãos, mais um processo. Estava tudo tranquilo. Às vezes, parece estar tudo tão bem para nós, não é assim? Mas a Bíblia diz que o dia mau ele chega. Às vezes é a perca do emprego. Você não contava com aquilo. Outras vezes é uma enfermidade que chega. Não é assim? E muitas das vezes, sem a gente entender, a gente fica: Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou passando por essa situação financeira. Às vezes não foi escolha, né? A situação se torna difícil, ou é só para mim que aconteceu isso? Eu acredito que todos passam pelo dia difícil. Não é uma perda, não está no controle das suas mãos. Pensa, você levanta como todos os dias, tranquilo para ir trabalhar. E de repente, o patrão olha e fala: ó, eu vou ter que dispensar você. Você não sabe lidar com aquilo. Mas a rainha Esther descobre que havia um dia sido decretado até mesmo para ela morrer. José poderia estar tranquilo na casa de Potifar, não é? Mesmo escravo. Ele comandava sobre tudo na casa de Potifar. Mas de repente, a mulher se engraça para o lado dele, ele é lançado numa prisão sem dever. Um outro processo, parte do processo, para chegar ao propósito. Agora Esther está diante de uma situação difícil. Qual é a atitude? Será que você, numa situação difícil, qual vai ser a sua atitude? Ficar murmurando? Ficar questionando? Deus, por que está acontecendo isso? Senhor, por que não para a chuva? Senhor, por que o sol está dando muito quente? Senhor, por que está faltando isso? Senhor, até quando? Será que a sua atitude diante de uma situação difícil é abandonar a fé? Porque muitos fazem isso. Eu não vou mais para a igreja, não. O que adianta eu ir na igreja? Quantas pessoas abandonam a fé? Querem justificar colocando culpa em alguém. Diante da situação difícil, você vai ficar sentado chorando? Vai ficar questionando? Deus, até quando? Por quê? O que está acontecendo comigo? A rainha Esther recebeu uma notícia. Foi decretado a morte de todos os judeus. E o primo dela ainda falou assim: olha, se você se calar, pode ter certeza que Deus vai mandar socorro para o seu povo. Mas talvez você seja levada nessa posição para exatamente neste momento você intervir. Só que os obstáculos aconteciam, o rei não chamava ela. E ela disse: se eu me apresentar diante do rei, sem ser chamada, perante a lei na época, ele pode decretar minha morte. Só que a Esther toma uma decisão. Ela fala para o seu primo: convoca todos os judeus para orar 3 dias por mim. Mas ela não somente tomou uma decisão, ela tomou uma posição. Ela diz: convoca os judeus para jejuar por mim, porque eu e as minhas moças, minhas servas também estaremos jejuando. Ou seja, não é somente você olhar e falar: pastor, irmão, ore e jejua por mim. Você precisa tomar uma posição. Porque muitas das vezes a gente transfere para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. Pastor, o senhor ora por mim, mas você está orando na sua casa? Pastora, jejua por mim, mas você está jejuando, fazendo a sua parte? Esther, ela tomou uma atitude.
Ela mandou que o povo jejuasse, mas ela toma um posicionamento. Eu também vou me incluir nisso. Ela era rainha, gente. Ela poderia falar, não, vocês jejuam. Eu não, vou ficar quieto. Não. Eu vou colocar, né? Eu vou me colocar diante do rei, correndo o risco de ser morta. Mas eu me incluo nesse mandato. Ou seja, é a minha posição. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, diante das dificuldades. Para me vencer o processo, eu preciso me posicionar para eu chegar no meu propósito. Sem posicionamento, parado, você não vai alcançar. Sem santificação, não tem como chegar à santidade. Sem buscar ao Senhor, não tem como ser tocado, ser transformado pela presença dEle. Hoje é domingo. Qual é o próximo dia de culto aqui na igreja? Terça. Você vai ter segunda-feira. E só na terça-feira você vai ter a oportunidade de voltar ao templo. O que você vai fazer amanhã? Você já parou para pensar? Todos nós enfrentamos um período de pandemia. As portas se fecharam. E aí? O pastor não podia abrir para vir pregar a palavra aqui dentro. Mas a minha casa, eu tenho a palavra e eu tenho o Espírito Santo, que é quem me revela a palavra. Assim como ele revela a vida do pastor. Posicionamento. E o posicionamento correto. Deus, ele está conosco. Amém? Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Com Deus, nós conseguimos vencer o processo e cumprir o propósito a qual Ele escolheu para cada um de nós. Com uma certeza, como Ele foi com Esther. Esther saiu vitoriosa. Foi mudado o decreto? Não. O povo judeu precisou aprender a lutar. Ou seja, levantar e caminhar é contigo. Deus dá a palavra. Assim como Ele falou para o povo de Israel. Ele disse para Moisés o quê? Diga ao povo que marche. Abrir o mar foi com o povo? Não. Abrir o mar foi Deus. Mas o marchar era o povo. Se o povo ficasse parado em frente ao mar e não caminhasse, o que iria acontecer? Provavelmente nada. O que cabe a nós, nós temos que nos posicionar e fazer. Né? É a mesma coisa. A água está aqui. Se eu estou com sede, eu estou vendo a água. Mas se eu não tiver atitude de pegar e beber, o que vai acontecer? Vai matar minha sede? Não vai. Mas Deus conosco, nós vencemos cada processo da nossa vida. Com Ele nós garantimos a vitória. Porque Ele nos dá a vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, meu amado, eu não sei qual processo você está passando. Eu não sei se você está no processo de que tudo vai bem. Tá tudo tranquilo. Não estou precisando de nada. Ou se você está passando por um processo difícil. A questão é o seu posicionamento em direção ao teu propósito. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Nem sempre vai vir assim, ó, teu propósito é esse. Não, irmãos. É cada dia. E sabe quando nós estamos enfrentando um processo difícil que nós não entendemos? E ao invés de lamentar, a gente começar, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar em cima disso? O que tem para mim aprender nisso? Aí eu entendo Deus falando, você está passando por um processo. Porque para você chegar no propósito, eu preciso lapidar a sua vida. Como você vai falar para uma pessoa sobre uma dor de cabeça a qual você nunca sentiu? Você vai sentir empatia com o outro?
Se você não passou pela dificuldade que ele está passando, dificilmente. Porque só aquele que já passou necessidade, aquele que passou fome, vai olhar para uma pessoa passando fome e vai se compadecer dela. Quando eu passo numa situação difícil e venço, porque Deus nos dá a vitória, e meu irmão chega para mim e fala assim: irmão, eu estou passando por essa luta. Opa, peraí, eu já enfrentei ela lá atrás. Irmão, vai por esse caminho aqui, ó. Segue a direção da palavra de Deus aqui que você vai vencer. Mas muitas das vezes nós vamos ouvir quem? Uma pessoa que nem cristã é. Uma pessoa que nem tem vida com Deus, que não vai te orientar na base da palavra, mas vai te orientar a agir naturalmente. Sabe que é você estar na sua casa sem nada, sem nenhum alimento para você fazer, e você dobrar o seu joelho e recorrer a Deus, e Ele mandar pessoas de uma outra cidade para levar o alimento na porta da sua casa. Minha mãe está aqui. Nós passamos por isso. Por diversas vezes, irmãos. De você falar: Senhor, e agora? Deus levanta pessoas da onde nós não imaginamos para nos abençoar. Mas qual é a nossa atitude? Se eu não perder a minha identidade, que eu sou filha, eu sei que eu tenho um pai que é provedor em todas as áreas. Mas se eu perder a minha identidade e não me reconhecer como filha, vai ser sempre as migalhas. Vai ser sempre as migalhas. Eu vou olhar e vou achar: o pai prefere mais aquela do que aquela. Não. O homem pode até agir assim. Deus não faz distinção de um e outro. Ele amou o mundo. Ele ama cada um de nós. Gostaria de te convidar a se colocar em pé nessa noite.